Fala galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Eu tô aqui com o Daniel Massana e o advogado Diogo Ferrari também. Vai estar comentando um pouco da história dele. Doutor Diogo Ferrari. Não, Sim, cara. sem necessidade de formalismo. Pelo menos não aqui. Deixa para os tribunais. Ah, maravilha. E quem já faz esse episódio, Daniel? Vamos falar sobre algumas operações, grandes operações. Eu tenho uma experiência maior, poder comentar um pouco sobre a carreira. Inspirar um pouco. E aí? Nova, uma perspectiva nova. Para você que quer ser advogado criminalista e quer ser o sonho, mais uma história aí, outro advogado que a gente traz da área que pode trazer uma experiência para você. E aproveitando já esse gancho, como é que o senhor, não, já me tá achando, como é que você... Já é o segundo. Já falamos sobre isso. Como é que você ingressou nessa, como é que começou para você, de onde você vem, qual foi a sua primeira profissão, já era do direito? Beleza. Bom, primeiro tenho que agradecer o convite aí, obrigado Leonardo, obrigado Daniel, muito bacana estar aqui. Espero que eu possa, enfim, que possa trazer alguma coisa, alguma informação aí que alguém possa aproveitar, né? Agora sobre o meu início, né? Falando um pouquinho sobre o meu início aí no direito, ele veio um pouquinho por acaso, né? Não foi nada muito planejado nem pré-determinado, não. Voltando rapidamente aí no meu início da minha vida laborativa, vamos dizer assim, com 15 anos eu comecei a trabalhar e eu fui trabalhar numa banca de jornal. Fui ser jornaleiro, né? Hoje quase não tem mais banca de jornal por aí, mas acho que vocês devem ter mais ou menos noção do que é, sim, né? Sim. A gente comprou muito bater bafo. Muita figurinha. Então tiveram experiência com isso. E eu, como jornaleiro ali, comecei a trabalhar e até então não tinha muito hábito de leitura, né? Era até, na escola mesmo, não era um bom estudante, não era um bom aluno. E ali, como não tinha muito o que fazer, ficava ali o dia todo, acabei começando a ler revista. Tinha muita revista, era tudo impresso naquela época, não tinha nada digital, né? Estamos falando aí de antes do ano 2000, 98, 99 mais ou menos. Então eu comecei a ler todos os jornais, lia todos os jornais, todas as revistas, não gostava muito de ficar sem ter nada para fazer, assim, na banca. Peguei o gosto pela leitura e tinha na época um jornal chamado Folha Dirigida. Deve ter online ainda hoje, não sei se vocês já ouviram falar. Não ouviram falar, mas... Não. Então já meio que morreu isso aí. Mas na época era muito conhecido, era tipo o Jornal dos Esportes, que acho que vocês também não devem conhecer. Mas eram dois jornais que se destacavam muito em banca de jornal, quem é um pouquinho mais da minha época deve lembrar. O Jornal dos Esportes era rosa, né? O papel dele era rosa, e a folha dirigida era majoritariamente azul. Então, quando eu botava na banca, chamava muita atenção, né? E então toda a galera que era envolvida, assim, que iria fazer concurso público, procurava a folha dirigida, que era a referência para você saber os editais que iam sair, para você saber o que caía, né? Então, e muita gente do direito, até hoje, né? Dos leques de oportunidades chamados do direito são os concursos públicos. Então eu lia também esse jornal, mas lia como qualquer um outro. E ali comecei a ver que tinham concursos que eram interessantes. Problemas técnicos, estamos de volta. Resolveram furar a parede no momento que não dava, mas estamos de volta. Provavelmente vão furar de novo, mas acho que vai ficar bem sutil, o som vai ficar bem baixinho, acho que vai focar mais na nossa voz. Então, eu tava no momento nostalgia ali, só quem é mais ou menos da minha idade que vai poder ter alguma referência disso aí. Mas, resumindo, na época eu tinha, era novo, 17 anos aí para 18 anos mais ou menos, comecei a pensar em, enfim, quero ter outro trabalho, né? Vou sair da banca de jornal, quero ter outra coisa. Eu pensava muito no militarismo, você falou agora. Sim. No militarismo, na época, eu pensava muito prova para sargento, concurso para fuzileiro, né? Achava muito bacana naquela época. E comecei a pensar nisso aí, acompanhar os concursos e tal. Estava terminando o ensino médio. E bem na hora que eu estava no último ano do ensino médio, que foi ali em 2001, abri o concurso para Polícia Civil. Polícia Civil eu nem conhecia nada sobre isso e tal, mas tinha um amigo que o pai era policial, e aí ele também, da minha turma, ele falou, pô, cara, vamos fazer esse concurso, porra, é legal e tal, não sei o que, é muito maneiro. Eu falei, beleza, vamos fazer. Na própria banca já tinha as apostilas preparatórias, então eu fiquei lendo aquelas apostilas ali, e ali que eu vim conhecer o direito pela primeira vez, né? Um amigo, até foi ele mesmo que me falou, tem um negócio chamado Código Penal,
É um livrinho assim. Você tem que ler ali, que ali estão os crimes, né? Então você tem que saber quais são os crimes que vai cair na prova. Falei, tá. E aí, ó, existia um código 3 em 1, até da RT na época. É bem pequenininho assim, não sei se ainda tem. É um mini vadimeco? É um mini vadimeco 3 em 1, que era Constituição, Código Penal e Processo Penal e as leis extravagantes. Eu comprei um negocinho daquele e fiquei carregando igual uma bíblia debaixo do braço por aí. Onde eu parava, ficava lendo. Tá vendo, pastor? Só faltava o terno naquela época, mas parecia mesmo. Assim como o pessoal que é religioso anda por aí com a Bíblia, eu andava com aquele negócio. E, enfim, ali achei maneiríssimo aquilo. Pô, que legal, né? Tem uns crimes aqui, se o cara praticar. Então é sobre isso que falam na televisão, né? É isso aqui. Né? Comecei a entender, enfim, tomei o gosto. Talvez pela primeira vez na minha vida eu gostei de estudar. Até então, como eu falei aqui, não era um bom aluno. E, cara, em 3 meses mais ou menos, eu fiquei estudando para a prova e eu passei nos 2 cargos que eu fiz. E na época muita gente, eu tô tentando concurso há um tempão, já fiz tantas provas, nunca passei, você passou de primeira e tal. E eu atribuo isso a esse gosto que eu tive no meu primeiro contato. Então foi muito fácil para mim. O gosto já tinha da leitura, com gosto do... Exato, já tinha o gosto da leitura e achei muito interessante aquilo ali, então acabei passando. Na época era o concurso, tinha acabado de trocar o cargo que era chamado de detetive naquela época, passou a ser chamado inspetor, e o que era chamado escrivão passou a ser chamado oficial de cartório. São as nomenclaturas que são usadas até hoje. E aí eu fiz as 2 provas, que era a prova num fim de semana, no outro era outra, passei nos 2, passei até bem colocado, fui da turma 1, a primeira turma de inspetor que teve na época. E, cara, fui. Com 18 anos eu fiz a prova, que era a idade mínima, né? Sim. Pra poder fazer. E com 19 anos eu já estava trabalhando. 19, foi em abril de 2002. Jovem policial. Um bem jovem bem policial. Jovem, né? Bem jovem, cara. E foi também o último concurso que você conseguia entrar só com o ensino médio. Hoje já tem que ter o nível superior. Ah, é? Né? Aquele foi o último concurso. Então, assim, hoje em dia você já não encontra mais o policial civil tão novo, com né? 18, 19 anos. Com 18, 19 anos, porque dificilmente o cara nessa idade vai ter o nível superior, né? E Normalmente. você ficou nesse emprego por quanto tempo? Quando você começou a fazer faculdade? Então, daí praticamente me apaixonei pelo direito penal, processual penal, né? Pelo estudo do crime em si, que tinha tudo a ver com a minha profissão. Não estava decidido ainda. Quando eu fiz o concurso, eu nem mencionei isso, mas quando eu fiz o concurso, eu estava iniciando faculdade de fisioterapia. Caramba, nada a ver. Nada a ver. Porque até então, na época, eu lutava, era lutador amador de Muay Thai, já fazia alguns campeonatos, gostava de malhar e tal. Então, mais ou menos, fui por aquela área. Ou era isso ou era educação física, para aquele ambiente que você vivia, exatamente, né? Era mais ou menos isso. Não estava muito definido. E aí fui para a polícia, gostei, falei, não, eu gosto disso aqui, eu gosto do direito, vou fazer direito, né? E fui para a faculdade assim. Aí você trabalhava ao mesmo tempo que estudava. Exatamente. Aí isso que você colocou agora vem contrapor o que ele disse. Não fiz tão direito assim. Não fiz tão direito assim. Porque, como eu falei, eu me apaixonei muito pelo trabalho, pelo direito, então faltava muito a faculdade e tal. Levei a duras penas, mas terminei. Porque, para mim, direito foi um curso de penal e processo penal para mim. Ah, entendi. Eu levei por aí. Civil, família, processo do trabalho, família e tal. Nada disso me interessava. Se tivesse uma faculdade ali de direito penal e processual penal, eu tinha feito ela. Penal 1, 2, 3. Exato. Os livros que eu comprava eram todos de direito penal e processual penal. Quando eu parava para estudar era sobre isso. Os seminários, as palestras que tinham durante a faculdade. Eu era um aluno aplicadíssimo nessas matérias, tirava 10 em tudo, nas outras, fazia o mínimo para poder passar e tal, e o resto eu me dedicava para o trabalho. E assim foi durante até 2007, mais ou menos, né? Em 2007 eu me formei na faculdade, estava até então satisfeito com meu trabalho também na polícia. Mas, agora me formei, eu tenho que fazer alguma coisa com esse diploma. Você tirou a prova da ordem, já tirou a carteira no... Não tirei. Na época eu não tirei porque, como eu falei, eu estava satisfeito ali, estava tranquilo no trabalho, gostava. Pensava, de repente, em prestar algum concurso, de repente, para delegado ali, alguma coisa assim. Mas só que aconteceu alguma coisa. Como eu falei para vocês, durante a faculdade eu estudei bastante
direito penal, processual penal, também constitucional, administrativo, mais ou menos o que ali está em volta, né, do direito penal. A constitucionalização do direito penal, por exemplo, a aplicação das garantias fundamentais dentro do processo penal, tem aplicação direta. E ali eu comecei a questionar muita coisa do trabalho policial e do trabalho que eu fazia, né? Então, enfim, determinados procedimentos, será que é certo isso, né? Será que isso não poderia ser feito de uma maneira diferente? Talvez mais justa. Talvez mais justa, exatamente, né? Via o lado dos investigados que eram presos e depois, o cara não tem, tipo assim, a menor noção do que está acontecendo. Muitas vezes a gente vê que a pessoa que está praticando o crime ali, que está sendo investigada, às vezes não tem uma exata noção da repercussão daqueles atos, né? Não necessariamente o cara não saiba o que está fazendo, mas... Não sabe o que pode acarretar na vida dele. Não sabe o que pode acarretar e talvez se soubesse não faria daquela maneira, né? Então comecei a questionar muito isso e aí em um certo momento eu falei, poxa, acho que eu não estou muito satisfeito onde eu estou. De repente, comecei a estudar, acho que eu não estou tão satisfeito assim. E ao mesmo tempo não tinha muita ideia até essa época da advocacia, a visão do advogado que eu tinha era como policial, que não tem uma visão muito boa do advogado. A verdade é essa. Tá o cara aí, Gomadinho, vindo encher o saco de novo na delegacia. Exatamente. O policial ele tem um viés muito claro, né? Que é de investigar crime, perseguir, prender e responsabilizar. E o advogado, muitas vezes, é visto como uma barreira, né? É uma barreira... Como algo do contra, como né? Algo do contra, lógico. Que está do lado do bandido, né? É uma visão que a sociedade, uma parte grande da sociedade tem hoje e que é uma visão majoritária dentro das forças policiais também. Eu tenho um lugar de fala para poder dizer isso. Né? Tive do lado de lá e tive do lado de cá. Né? Maior pessoa com legitimidade para falar sobre... Eu conheço. Exatamente, Sun Tzu. Exatamente. Então... inicialmente eu não tinha muita visão do que era, tinha até um certo preconceito. E aí eu fui conhecendo alguns advogados, alguns amigos, eu fui conhecendo mais o trabalho. E aí eu falei, poxa, é bem mais legal do que eu achava, né? Não é exatamente como eu pensava, não. E até que em um certo momento eu resolvi fazer aquela virada que muita gente na polícia chama de pular o balcão, né? Eu estava do lado do balcão fazendo atendimento, de repente eu tô do outro lado. Confesso que um pouco de receio de como ia ser, mas logo de início que eu comecei a trabalhar na advocacia... Mas aí o senhor fez a prova da ordem? Exatamente, fiz a prova da ordem. Passou, aí... Confesso que não foi tão difícil, porque é o que eu penso, quando você está motivado, né? Acho que a motivação é o principal, para você aprender qualquer coisa. Então, como eu estava bem motivado, assim, eu fiz a prova ali, passei numa boa e já ingressei na carreira. Como é que foi esse começo? Você entrou num escritório que você conhecia alguém? Você abriu, já começou a tentar achar seus clientes? Não. Eu já tinha... por eu já ter, na época, eu já tinha 15 anos de atividade policial. Caramba. Então, já era bastante tempo. Você acaba tendo contato com... Enfim... Hoje eu costumo dizer que eu tenho, já são aí 20 anos de crime, 20 anos na vida do crime, né? Porque com 19 anos eu já estava ali no combate ao crime, né? E hoje é importante dizer, hoje eu não estou na defesa do crime, mas estou na defesa das pessoas que são acusadas de cometer um crime, né? Então esse envolvimento com o crime vem desde muito cedo. Tá com crime desde pequeno. Tá com crime desde pequeno, sim. E é engraçado porque eu já vi, isso a gente fala como policial, como advogado criminalista, mas os juízes também dizem isso. Eu já conversei com alguns juízes e eles falam, não, estou no crime há tanto tempo e tal, não sei o que. É bem engraçado quando eles falam isso também. A gente viu seu despacho, juiz. Exato. Tudo errado, cara. É isso mesmo. Alguns dá para dizer isso mesmo. Então, eu tive uma certa facilidade de ter contatos e conseguir clientes nessa área, né? Tanto por indicação, quanto por conhecimento. E, enfim, eu entendo que hoje é uma grande dificuldade, de repente a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, para quem está saindo da faculdade, né? Quem está aí com 20 e poucos anos, saindo da faculdade, quer e gostou e se apaixonou pelo direito penal e processual penal, assim como eu.
Eu entendo perfeitamente, eu não entendo como alguém pode se apaixonar pelo direito do trabalho, por exemplo. Vai ter um monte talvez de... essa pessoa... Mas eu também não sei se eu vou ser impopular por causa disso, mas eu não entendo como alguém possa ser. De repente alguém me explica. De repente alguém me explica como. Mas assim, eu sei que muita gente se apaixona pelo direito penal e processual penal na faculdade, quer sair, quer exercer, quer ser advogado criminalista, mas... tipo assim, é um ramo um pouco fechado. Completamente fechado. É muito difícil. Se você não estiver estagiando... Exato. Se você não conseguir ingressar num escritório ali, se você quiser fazer como eu fiz, por exemplo, né? Chegar, vou abrir um escritório de advocacia criminal e vou ter meus próprios clientes do zero. Ainda mais outra pergunta que eu queria fazer é porque como é que foi para você essa transição? Porque você começou, ao longo da faculdade, você não fez um estágio, porque você estava trabalhando, exercendo a profissão de policial civil, né? Sim. Como é que foi você pegar e ter esse contato de, cara, eu tenho que usar essa peça aqui agora, aqui eu tenho que botar, sei lá, fazer um reze. Estudou, né? Sim, estudou, mas é muito difícil na prática. Por exemplo, eu tenho uma certa facilidade a mais do que você pode ter processo civil, porque eu estou estagiando no escritório focado em contencioso civil há 3 anos. Mas alguém que não tinha esse contato com o direito, chegar e fazer as peças de direito penal, não tem modelo, onde é que vai pegar esse modelo? Sim. Isso foi uma barreira para você no início? Montar o seu próprio estilo também. Correto. O teu questionamento é absolutamente pertinente, tem razão, tem razão. Eu tive dificuldade com as formalidades, como você falou. Como fazer uma peça, produzir, não tinha feito estágio, né? Então não tinha tido essa experiência. Mas, por outro lado, como eu te falei, 20 anos no crime. Então, você sabia como as coisas funcionavam? Eu sabia, de uma forma assim, com bastante conhecimento de causa, como as coisas funcionavam. Qual é a dinâmica de uma investigação, que é até o que nos traz até o tema que a gente estava, né, para tratar de hoje. Como se dá uma investigação, como se dá uma prisão em flagrante, como funciona o inquérito policial, né? Como funciona uma denúncia, como é uma audiência. Porque embora eu não tenha feito estágio no escritório, numa vara, eu participei de centenas de audiências, né? Como testemunha. Sim. Né? Então, essa dinâmica de como a audiência, para mim, é bem familiar. Né? Então, desde a minha primeira audiência que eu fiz como advogado, eu entrei ali com, assim, bastante familiarizado, né? Conforme do jeito que a dinâmica do que é uma audiência propriamente dita. E eu também sei que o pessoal novo que entra tem dificuldade de entender exatamente o que é um inquérito policial. Como funciona, né? Como por exemplo, hoje a gente majoritariamente lá no nosso escritório, a gente trabalha com grandes operações, né? Chamados maxi-processos. E a gente tem contato com outros escritórios, outros advogados que trabalham ali em conjunto, atendendo corréus. E eu vejo uma certa dificuldade, às vezes, de alguns colegas entenderem exatamente como se dá uma interceptação telefônica, né? Como é uma extração de dados telemáticos de um telefone, alguma coisa assim. Porque, lógico, nunca fizeram isso, né? Só que eu fiz isso durante anos, né? Eu executei interceptações telefônicas durante muitos anos. Imagino. Então, eu fui até dos responsáveis na época que eu entrei, entregando mais uma vez, que eu já falei do jornal, né? Agora eu vou entregar de novo. Quando eu comecei a trabalhar com investigação propriamente dita, na Polícia Civil, as interceptações telefônicas eram feitas com fita cassete. Caramba, que é até bem interessante isso. Só para gravação de gravação. Só para você ter uma ideia, os primeiros contatos que a gente teve com isso era tipo assim, era uma mesa na delegacia tipo essa, eram telefones fixos, né? Vários telefones fixos, cada um era conectado num gravador, uma fita cassete, e ali você até legal falar sobre isso para como é que se operacionaliza uma interceptação telefônica, né? Vou aproveitar então para poder tratar um pouquinho disso, que acho que é interessante. Olha o nosso corte aí. Exatamente, pode virar um corte. Então, quando dentro de uma investigação policial, hoje pode ser feita também pelo Ministério Público, se chega em determinado momento, né, em que quem está presidindo aquela investigação entende que é necessário, ou que na verdade, ou como deveria ser, né, que é imprescindível, né, que é imprescindível que se faça um grampo, chamado grampo telefone, faça uma interceptação telefônica, né, esse presidente da investigação, que geralmente é o delegado de polícia, ele vai produzir uma peça que é chamada de representação. Nessa representação ele vai ali colocar quais foram os fatos e os fundamentos que levam a acreditar na necessidade da interceptação daquela linha, né?
e os indícios mínimos de materialidade e autoria da pessoa que é o usuário daquela linha, né? E vai levar essa representação para o judiciário, né? Na verdade, aqui no Rio de Janeiro tem um núcleo de investigação da promotoria. Então, na verdade, vai tramitar ali primeiro pelo Ministério Público. O Ministério Público vai dar uma opinião em cima do que o delegado tá representando, né? Que é basicamente uma representação onde ele coloca novamente ali os mesmos fundamentos, né? Se ele entender que é necessário, se ele entender que é favorável. Nem sempre isso acontece. E aquilo ali vai ser distribuído para um juiz, né? Então o juiz vai analisar aqueles fatos, os fundamentos trazidos pela autoridade policial, e se ele entender que é cabível, ele vai determinar a quebra do sigilo, o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, né? Até aí, se você pegar um livro aí de direito processual penal, um livro sobre isso, você vai ler exatamente isso que eu estou te falando, até muito mais bem detalhado. O problema é o que aparece a partir daí. O que acontece depois disso, né? Depois disso, o juízo vai emitir uma série de ofícios. Esses ofícios vão ser encaminhados para cada operadora de telefone que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a TIM, a Vivo, Claro, todas essas operadoras. A delegacia vai receber esses ofícios, vai produzir um ofício próprio, onde ela vai indicar o chamado desvio. E aí já começam as coisas que vocês não vão encontrar no livro. Não tem ideia do que seja. Não tem ideia do que seja. O que é um desvio? Um desvio é o seguinte: para o policial, para a autoridade policial receber o conteúdo das chamadas, tem que receber em algum lugar. A pessoa, o alvo, que é chamado de alvo investigado, ele tem um telefone. Ele recebe as chamadas de telefone ali no aparelho dele. Você vai pedir para a operadora de telefone fazer um desvio, ou seja, as chamadas que chegam para ele vão ser desviadas também para uma linha que você indicar, uma linha que a autoridade policial vai indicar. Né? É só dá para você escutar. Você Sim. emitir algum som ou não sai. É onde eu estava na parte do telefone fixo, por isso que a gente deu essa volta para poder chegar. Então, tocava esse telefone fixo era o desvio de alguma linha de telefone, né? Então, eu tinha que atender, tinha que tirar do gancho, senão não começava a gravar, né? E aí começava a gravar e eu ouvia, e tinha um caderno, para cada telefone desse tinha um caderno, às vezes tinha 20 telefones com 20 cadernos, e aí eu ouvia e anotava se era importante ou não, manualmente. E às vezes tocava outro telefone, às vezes era um usuário de telefone falando com outro, aí você tinha que atender os dois, e aí anotar, e aí a fita também às vezes acabava, tinha esse negócio da fita acabar, você tem que trocar ela de lado, né? Outros não tem que trocar a fita e tal. Caramba, que trampo. E ao mesmo tempo, se a ligação era importante, você queria saber quem estava ligando, por exemplo. Aí você tinha que acessar o computador, ainda existe um portal, né, que todas as operadoras têm, que chama Vigia. Então, quando você quer, por exemplo, o que é a conta reversa, né? Você quer saber qual é o número que está ligando para o teu alvo. Você precisa acessar o Vigia. Você tem uma senha cadastrada lá e tudo, e é ali no Vigia que você consegue ver, por exemplo, qual é a antena. Então, dependendo se essa função que eu estou colocando aqui é conhecida como analista, né? O analista que está fazendo a análise daqueles dados, são os dados que chegam pela ligação. Por exemplo, o analista chega à conclusão de que o que eu estou ouvindo aqui no telefone agora é importante. Eu tenho que acionar uma equipe operacional para ir naquele local, seja para fazer uma vigilância, só para poder registrar o que está acontecendo ali, ou seja, até de repente para efetuar uma prisão em flagrante, né? Então, para eu saber onde está o alvo, eu tenho que consultar o Vigia, que é onde eu vou ver a estação radiobase. A estação radiobase são, basicamente, não é exatamente isso, mas para a gente entender, são aquelas antenas que você vê. As antenas, aquelas torres, elas não emitem necessariamente um sinal assim 360, né? Elas emitem um sinal com uma certa angulação, geralmente 120 graus, que é conhecido como azimuth. Então, esse sistema permite você saber o azimuth e traçar, se ele estiver usando duas torres ao mesmo tempo, por exemplo, você consegue traçar a interseção entre os azimuths e saber exatamente a localização do alvo. Então, eu te falei só um pequeno trechinho, tá? Tem muito mais coisa que um analista faz do que isso, que não está em livro nenhum, né? E que não é ensinado na faculdade de Direito, não é ensinado em curso de Direito, na maioria, curso de especialização, e que eu já cheguei na advocacia com esse tipo de conhecimento, né? Então, se por um lado eu não tinha feito estágio, eu não tinha modelos de peça, alguma coisa, por outro lado, todo o conhecimento, toda essa base material eu já trouxe comigo. É até um dos motivos para hoje a gente estar se especializando
E da gente ter muitos casos lá no escritório de grandes operações, né? A gente tem uma certa facilidade, em razão desse conhecimento, em tratar esse início. E dentro de uma grande operação, os conhecidos maxi-processos, né? O que tem para trás, porque o processo passa a existir com o recebimento da denúncia, vamos dizer assim, né? Mas o que tem para trás, o que aconteceu antes, que às vezes é uma investigação que durou 1 ano, 2 anos, com emprego de diversas técnicas especiais de investigação, com diversos investigados, às vezes com várias prisões em flagrantes feitos no decorrer daquela investigação. Se o advogado não dominar essa parte, tudo que acontecer da recebimento para denúncia para frente, vai acontecer a revelia dele, ele vai ser um mero espectador. É legal você saber de todos esses procedimentos e todos os requisitos de validade dele, porque você no futuro pode usar isso para eventual nulidade. Sem dúvida. O que mais acontece é o momento que... Sem dúvida. O momento mais propício para você. Sim, sim. A mesma dificuldade que o advogado criminalista vai encontrar nesse tipo de maxi-processo, de um certo ponto também vai atrapalhar ou colocar em risco a própria atividade repressora do Estado, atividade policial. Porque assim como o advogado criminalista vai ter uma dificuldade de poder analisar aquela quantidade de dados, né? Tem muito mais espaço para ganhar alguma coisa. Uma quantidade enorme de dados, é exatamente o que você falou. A polícia também tem espaço para poder acabar cometendo algum deslize, né? A gente sabe que a lei de interceptação telefônica, ela determina que quando o juiz dá uma autorização de quebra de sigilo, essa autorização tem 15 dias, por exemplo. E caso a autoridade policial entenda que deve ser renovada, ela tem que pedir uma renovação, fazer um auto circunstanciado e pedir uma renovação desse prazo. Uma coisa muito comum é a polícia perder esse prazo. Caramba. Seja porque não representou a tempo, ou seja porque não levou em conta a tramitação que deve ter, porque aquela partezinha que eu expliquei aqui acontece de novo a cada 15 dias, ou seja, o delegado representa novamente, o Ministério Público opina novamente, o juiz decide novamente. Isso leva alguns dias. Sim. Né? Então, se ele não na verdade, o que são 15 dias vão ser, na verdade, 10, 11, 12. Porque nos 12, no máximo, já tem que estar pronta para a renovação, para que possa ter esse espaço de tempo e a interceptação não seja interrompida. Então, eu estou dando um exemplo, assim, um pequeno exemplo do que pode acontecer de nulidade, que é perder e o que for captado ali no intervalo entre uma e outra é desconsiderado a utilização daquela prova é considerada uma nulidade. Então, muitas vezes, nesse pequeno detalhe, a gente consegue anular uma série de provas e às vezes conseguir aí até a absolvição ou afastar a responsabilidade penal do nosso cliente. Tirando a possibilidade de ser referido a esse pedido de continuação. O que também acontece, sem dúvida, o que também acontece. Não é uma tendência muito, muito grande, mas lógico, depende da investigação. Né? Se a investigação, o juiz vê ali que não está indo para lugar nenhum, né? Não estão sendo reconhecidos os indícios assim fortes, o juiz pode, muitas vezes acontece dele não renovar, e a investigação morre por ali. Né? É alguma coisa que a gente assim, costuma conseguir no processo o reconhecimento desse tipo de nulidade, né? E sem dúvida, você não consegue chegar nesse ponto sem ter um conhecimento assim, um pouco mais aprofundado de exatamente como é executada, né? Uma interceptação, que é uma das técnicas que a polícia pode usar nesse tipo de processo. Eu acho que isso acaba sendo até uma das maiores estratégias nessas grandes operações. Né? Suas estratégias de defesa giram em torno de buscar essas nulidades, essas irregularidades e suscitar isso, né? Para até mesmo defender o melhor interesse do seu cliente. Né? Sim. É importante a gente... Exatamente os interesses que você falou. É importante que haja um processo penal e é importante que haja um processo penal justo. Né? Então, o advogado, ele representa o seu cliente tanto para colocar a versão dos fatos da pessoa que ele está representando, né? Que ele possa representar e colocar a versão dos fatos de acordo com o que ela entende, com o que ela fez, mas cabe também ao advogado zelar pela correta condução do processo. Sim. Né? E entre esse zelo pela correta condução está verificar se houve alguma ilegalidade na condução tanto da investigação quanto do processo. Né? Então, se por acaso algum direito for violado, cabe ao advogado pesquisar isso. Isso não deixa de ser uma certa investigação. Sim. Né? Na verdade, o que a força policial construiu ali, a gente vai tentar desconstruir, né? E localizar, por exemplo, alguma nulidade desse tipo que você falou. Sim, imagino.
Você já teve alguma experiência assim que você considerou ao longo de toda a sua carreira, seja como policial, seja como já advogado, que te gerou um baque, tu parou pra pensar e falou... Pode até ser uma experiência positiva, por exemplo, pô, essa pessoa aqui, eu acreditava muito na inocência dela, consegui absolvição, tô relaxado, seja a gratificação da pessoa te falando com você depois, agradecendo. Como é que é isso? Eu quero saber mais sobre um momento que fala do cara que vale a pena. Também, exatamente. É maneiro, sabe? Feliz pelo que eu... Quando a gente, como advogado, como a gente atua, a advocacia é uma função essencial da justiça e a atividade da advocacia também, ela é também uma função de interesse público, lógico, mas quando o advogado age, ele age como se fosse em particular. Na prática, né, o advogado não tem nem de perto os poderes que tem um Ministério Público, que tem uma força policial, né, que tem o juiz, não tem as garantias, não tem os poderes, né. Então, quando o advogado, eu, por exemplo, quando eu me coloco na defesa de um cliente, de uma pessoa que está sendo acusada de uma acusação, às vezes grave, onde teve uma investigação grande, né, que gerou ali dezenas de indícios e que tem várias pessoas que estão ali implicadas, enfim, aqueles processos grandes mesmo, né? E quando nós, assim, como advogado, a gente consegue chegar e, de certa forma, se colocar diante do gigante que é o Estado, né? Se colocar diante daquela máquina repressora do Estado e frear e, de alguma forma, ou absolver ou afastar a responsabilidade ali, localizar um erro e fazer valer aquela tese, né? Quando esse momento se concretiza numa sentença, num acórdão, eu acho que ali é um momento assim, muito bacana que você, embora a gente não deixe de reconhecer o nosso pequeno tamanho, nossa pequena estatura diante disso tudo, né? Pelo menos em alguns momentos assim a gente se sente um gigante e é bem legal. Uhum. Só pegar o pit stop de água aqui, gente, rapidinho. Obrigado. Obrigado, pega esse copo aqui. Obrigado, mano. E falando ainda sobre essas grandes operações, quando você tem, imagino, investigações de um nível muito grande, certas coisas têm muita repercussão na mídia. Sim. Como é, como advogado, trabalhar com a mídia? É importante. É muito importante. Essa também é uma experiência que eu trago quando policial, né? Uhum. São várias coisas que fazem o link, porque é para você ver como uma coisa está imbricada com a outra, né? Na polícia a gente aprende, e hoje está mais evidente ainda, a necessidade do marketing institucional, né? A organização policial, assim como outras organizações do setor público, tá? Não é uma exclusividade da polícia, não. Outras instituições públicas, assim como instituições particulares, elas precisam demonstrar o trabalho. Seja no âmbito interno, ou seja, em grandes organizações, assim como é uma secretaria de polícia, né? Existem a necessidade de certos órgãos demonstrar que estão fazendo um bom trabalho para os seus superiores, né? Para que o seu trabalho seja reconhecido, para que ele possa conseguir galgar a carreira, né? Sim. Chegar a novos níveis, né? Dentro da própria organização. E também externamente é necessário que o trabalho seja mostrado para que dentro da sociedade seja mais bem aceito, e aí você acaba ganhando... no fundo é uma disputa para você ganhar um certo poder, né? Notoriedade, tudo. Então isso é feito muito através da mídia, né? Tanto internamente quanto externamente. Quando um trabalho feito por exemplo, no caso, pela organização ali policial, pelo órgão policial, quando o trabalho é feito, sai na mídia, tem uma repercussão positiva, né? Aquele executor do trabalho, aquela equipe, aquele setor, né, ganha notoriedade dentro do órgão e perante a sociedade. Então isso é feito pela polícia, isso é feito pelo Ministério Público, e isso também deve ser feito pelo advogado, né? Isso também deve ser feito. Então, sob dois aspectos. O policial o advogado que aparece na mídia executando um bom serviço, né? Tem ali conseguiu uma decisão judicial favorável, que é ali fora da curva, né?
ele ganha notoriedade e isso vai melhorar no negócio dele, né? Como negócio, ele vai ter mais clientes, vão ter mais pessoas que vão procurá-lo. Vai ser respeitado e vai ser reconhecido pelo conhecimento e pela capacidade dele de conquistar os objetivos, né? Por outro lado, como eu falei, os jogos de repressão se valem do marketing, e se valem do marketing tanto para a promoção do próprio órgão, quanto também para efetuar uma certa pressão. Sim. Né? Ou seja, estamos acusando uma pessoa, vamos divulgar o que aquela pessoa fez, o que a gente conseguiu coletar, né? E a pessoa já fica com aquele estigma para ali que criminoso. De certa forma exerce sim uma pressão sobre o judiciário, né? Para dizer, olha, eu estou expondo aqui para a sociedade toda uma quantidade grande de provas irrefutáveis, você vai absolver essa pessoa, né? Ou por causa de uma nulidade, como eu falei aqui, muitas vezes tem por causa de uma nulidade, por causa de um detalhe processual, essa pessoa vai ser absolvida ou vai ser extinto o processo, alguma coisa do tipo, né? Então o advogado também tem que saber usar essa arma, e toda vez que tiver oportunidade de falar perante a mídia, de se manifestar, ele deve usar, né? Deve usar com sabedoria para poder também contrapor esse ponto, para dizer, olha, não é bem assim, essas provas coletadas não dizem exatamente o que o órgão de acusação quer dizer, ou é muito importante que haja um processo justo, porque esse processo que é injusto hoje contra o meu representado pode ser injusto amanhã contra você, né? Ou contra outros. Exatamente. Então é essencial que o advogado tenha esse contato com a mídia e saiba utilizá-lo. Não brigue contra ela, né? Não vejo porquê. Não vejo porquê. Para mim é bobagem, assim, seja advogado, seja qualquer um, brigar com a mídia. A atividade jornalística, a atividade de mídia é essencial, né? É essencial. Sem ela, você perde transparência, né? Então é essencial que haja liberdade da imprensa, que a imprensa seja atuante e que a imprensa seja responsável, né? Então, lógico, haverão abusos, haverão erros ali na atividade da imprensa, haverão. E, enfim, como sociedade, como convívio que a gente tem de diversas instituições, isso tem que ser equalizado, né? Mas longe de mim achar que a atividade da imprensa é prejudicial, de alguma forma prejudicial. Não, prejudicial é a atividade de certas pessoas que talvez não exerçam sua função da forma como deveria. Isso acontece na advocacia, acontece na polícia, acontece no judiciário, acontece na imprensa, né? Mas a função como imprensa é essencial e é indispensável dentro de um Estado democrático de direito. Eu também queria fazer uma pergunta, porque, como eu disse, eu não sou da área, então me surge muita curiosidade, ainda mais quando o assunto de grandes operações. E uma das coisas que vem na minha cabeça... É caminhoneiro? Não, eu não sou da área de penal. O negócio é contencioso civil. Quando você lida nessas grandes operações, em determinados casos, você vai ter um número grande de réus. Eu não sei se todos vão ser seu cliente, mas tendo um cliente seu que acaba sendo responsabilizado pelo crime de XY que é ligado a ele, qual que é o grande desafio? Qual que é a maior dificuldade em você conseguir realizar uma boa defesa, né? A defesa mais adequada? Como você enxerga isso? Isso aí é um mistério para muita gente, e para quem já não é um mistério, quem já desvendou esse mistério, é de muito difícil execução. Isso tem tudo a ver com o que a gente chama, que eu já comentei aqui algumas vezes, de maxi processo, né? Também chamado de hipertrofia processual, ou mais voltado para o âmbito policial são as grandes operações policiais de grande vulto, né? O que isso quer dizer? Esse último é mais bonitinho. Operações é o que eu prefiro. É mais antigo um pouco. Talvez seja por isso que eu prefiro. Operações policiais de grande vulto, né? Hoje é chamado de grandes operações policiais, alguma coisa do tipo. Um vulto eu não gosto, vou tirar. Meio que tiraram. Caiu um pouquinho de desuso, mas eu acho mais legal. Mas bem, esse tipo de processo se caracteriza basicamente, vamos dizer, tem três ou quatro características específicas. A primeira, a mais importante, são processos, como o nome diz, grandes. São processos volumosos, né? O processo em si. Hoje a gente já não tem mais processo físico, mas as páginas, sejam físicas ou sejam virtuais, eletrônicas, as páginas estão lá para serem lidas. Tem muita coisa para ler. Então a gente está falando aí de processos que às vezes iniciam, porque, como eu falei, tem investigação para trás, às vezes de 1 ano, 2 anos, que a maioria, sem dúvida, a grande maioria da atividade probatória se deu na fase pré-processual. Então, quando o processo é inaugurado,
já vem aquele monte de apensos e medidas cautelares, interceptação telefônica, interceptação telemática, às vezes infiltração de agentes, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Isso aí gera... Pedido de prisão preventiva. Pedido de prisão preventiva, isso tudo gera quantidades absurdas de informação. Então, quando chega no momento que se inicia, geralmente é quando é deflagrada a fase ostensiva dessa operação, né? É quando o advogado vem tomar ciência do processo, né? Ciência do que está acontecendo, que às vezes não é o mesmo processo, então ele já se depara com essa quantidade enorme de páginas e de informação mesmo. Então essa é uma característica, a quantidade de informação, o tamanho do processo. Outra característica grande é o que você também citou, é a quantidade de réus, quantidade de pessoas no polo passivo, né? Seja quantidade de investigados, seja de acusados propriamente dito depois que tem a denúncia, né? Então isso também caracteriza uma grande operação. Invariavelmente, quando a gente está falando de maxi processo, ou de mega processo, a gente está falando também de pelo menos uma acusação de um crime do tipo associativo, né? Geralmente é organização criminosa, e uma outra quantidade maior de imputações de crime fim, né? Seja aí de tráfico de drogas, seja de crimes de licitação, e outra qualquer variedade de crime aí que possa estar sendo investigado, né? Então, essa quantidade de dados, essa quantidade de investigados e o fato do advogado estar chegando já meio que atrasado, né? Porque não tem como, tem um ano porque de investigação, está chegando depois, né? A acusação, o Ministério Público já tomou conhecimento daquele muitas vezes desde o início, né? A polícia iniciou aquela investigação, o advogado chega depois, né? Então essa aí já é de pronto uma das maiores dificuldades, ter chegado depois. E chegando depois, tem que correr atrás desse prejuízo, né? Ou seja, você tem que tomar ciência de tudo aquilo que já aconteceu até ali. Para então passar a partir dali, você tentar buscar as melhores teses, as melhores estratégias para a defesa da pessoa que você está representando, né? E o grande desafio, a partir do momento que você tomou conhecimento do processo, você conseguiu identificar as teses, é colocá-las em prática, né? Porque vamos lidar com problemas que são muito comuns nesse tipo de processo, que é ter acesso ao inteiro teor de todas essas peças, né? Processar isso. Vamos lidar com algo muito sério, que vamos estar pedindo, a gente vai estar pedindo aí, se for o caso da revogação da prisão, se for o caso de uma absolvição sumária, qualquer tipo de benefício aí que seja para o nosso cliente, a gente vai estar pedindo a um juiz, que hoje ainda no Brasil, foi o juiz que decretou todas aquelas cautelares. Não temos a garantia. Ainda não temos o juízo de garantia funcionando, né? Ele está lá e tal, mas não está em funcionamento. Até então, está suspenso. Então a gente vai estar falando com um juiz que mandou prender a pessoa, que mandou grampear o telefone da pessoa, às vezes durante anos, que mandou a polícia entrar na casa da pessoa e pegar tudo que estiver lá dentro que seja importante para a investigação. Então, a polícia argumentar por muito tempo. Exato. Se esse juiz não está convencido de que aquele investigado realmente praticou aquilo, seria muito estranho, né? Seria muito estranho. Pô, você tá decretando tantas coisas contra o investigado sem acreditar que ele é culpado, né? Aí vai dizer, não, até que tem indícios de que ele seja culpado. A gente sabe que, no fundo, há o que a gente chama de contaminação. Então, é mais uma barreira dentre muitas que existe aí pro advogado criminalista que trabalha em maxi processos, né? E uma coisa que a gente também gosta de verificar, até de perguntar sobre, é a utilização de provas que são produzidas nesse inquérito durante a instrução, sendo que o tipo de prova que é produzido durante a instrução tem aquela carga de ampla defesa, de contraditória, verificação delas, e no inquérito não. Como você entende que essas provas têm que ser colocadas no processo? Você acredita que deveriam ter uma valoração um pouco menos forte? Seria o ideal até refazê-las? Ou, enfim, alguma coisa similar? Então, acho que nem todo mundo que está assistindo a gente é voltado, feito ao direito criminal, né? Sim. Então, é importante dizer. Dentro do processo penal, basicamente existem, na verdade, duas fases da persecução criminal feita pelo Estado, né? Uma é pré-processual, que é a fase de investigação, que é a fase da polícia, né? E outra que é a fase
processual propriamente dita. Como eu falei aqui várias vezes, a maior parte da produção probatória é feita antes do processo. Né? E o que se entende dentro do direito penal é uma garantia de quem está sendo acusado, é a possibilidade de cada prova produzida contra si, dele poder contraditar, ou seja, dele poder dar a sua versão dos fatos. Né? Então, se o Ministério Público, que é o órgão acusador, produziu uma prova ali, por exemplo, uma interceptação telefônica através da polícia, né? Onde pegou um áudio daquela pessoa, hoje é muito mais comum, né? A interceptação telefônica é muito pouco efetiva, muito mais comum pegar um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, alguma coisa assim, e colocou dentro de um certo contexto, né? O direito ao contraditório vai garantir que o investigado, que o indiciado, o acusado, possa contraditar aquela versão e colocar sua própria versão dos fatos. Muito bem. Na fase pré-processual, esse contraditório praticamente não existe. Tem uma briga da doutrina aí, alguns dizem que não é dado o contraditório, outros dizem que é possível fazer o contraditório em certos tipos de prova, enfim. Na prática ela não existe, até porque o investigado nem toma conhecimento das provas que estão sendo produzidas contra si. Muito menos tem um advogado acompanhando. Muito menos, exatamente. Se ele nem sabe que a investigação existe, nenhum direito ali, pelo menos ele não vai conseguir fazer a garantia. Uma defensoria. Exatamente. Não existe ninguém falando pelo investigado nessa fase. Daí porque há uma grande luta dos criminalistas, dos advogados criminalistas, para que esse material produzido, que tecnicamente nem é chamado de prova, é chamado de elementos informativos, né, para poder fazer essa distinção, porque o ideal, o que se pretende é que a pessoa só possa ser condenada com base em provas, e que provas, no sentido estrito do termo, seja só aquilo que é produzido no processo. E por quê? Porque no processo o réu, né, o imputado, estará presente, seja ele fisicamente, seja representado pelo advogado. Então vai ter pelo menos a oportunidade de contradizer o que estiver sendo produzido. E aí temos um problema. Se o que foi produzido na fase pré-processual, onde não se teve oportunidade do imputado, do investigado, se pronunciar, se aquilo for levado para dentro do processo, aquilo certamente, você falou uma questão de valoração, né? Muita gente fala sobre isso. Não, mas é só o juiz na hora de valorar. Ora, é muito difícil. Vamos dizer, tem lá um áudio, tem lá uma mensagem de texto do investigado dizendo, eu pratiquei aquele crime, foi eu mesmo e tal, não sei o quê. Aí complica, né? Ele chega na audiência, vai falar que não foi ele, o juiz viu aquela mensagem. Ele falou de brincadeira. Tipo assim, como é que vai valorar, né? É difícil, é um entendimento, é humano isso, o cara viu, né? O juiz tomou contato. A não ser que você exclua aquela prova do processo, aquele elemento está lá, né? E ele acaba, na prática, tendo ali tanto o valor quanto o que foi produzido em juízo. Então, a luta que se tem hoje é que já conseguiram na última reforma, a última não, porque tiveram várias, mas já conseguiram, numa reforma do Código de Processo Penal, colocar um dispositivo para que o réu não possa ser condenado com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Só que quando colocaram esse exclusivamente, né, isso entrou só depois no debate, não fazia parte do projeto original, né? Quando colocaram esse exclusivamente, abriram uma porta para que basta uma pequena prova produzida ali durante a instrução processual que você possa trazer tudo o que aconteceu dentro do processo e possa condenar a pessoa com base naquilo, né? Então o ideal, isso está até previsto ali junto com o juiz das garantias, é que haja a exclusão física do inquérito policial. Ou seja, o inquérito, o que foi produzido, aqueles elementos informativos ali não vai para o processo. O juiz que vai julgar não tenha contato com aquilo. Quem, de repente, como eu falei, não é afeito ao direito processual, às vezes nem o direito que possa estar acompanhando a gente aqui, vai pensar, poxa, mas tudo que a polícia descobriu, depois o Ministério Público não vai poder usar, o juiz não vai tomar conhecimento. Não. O Ministério Público, como parte, ele está ali justamente para, diante do juiz, né, e diante do acusado, reproduzir aquilo, né? Mas reproduzir mesmo, né? Não copiar e colocar ali. Reproduzir chamando as testemunhas, as mesmas pessoas que foram ouvidas ali, para ouvir novamente diante do juiz, agora com a possibilidade do advogado perguntar. De fato, existem provas que não são repetíveis. Uma interceptação telefônica, telemática,
Não é possível você repetir. Mas pelo menos que ali se coloque os trechos, as partes que foram utilizadas para poder imputar o réu e que seja dada a oportunidade dele se manifestar quanto àquilo, né? Então, assim, é extremamente importante para que a gente tenha um processo penal sadio, né? Que realmente se faça valer a necessidade de que uma condenação, uma sentença seja baseada em provas efetivamente no sentido estrito e de que haja essa separação, de que haja essa retirada do que foi produzido, os elementos informativos na fase pré-processual, que elas não entrem no processo. É muito importante mesmo. Falando ainda sobre essas operações de grande porte, algumas dessas podem durar... Grande porte eu não tinha falado, mas porte é um dos nomes também. Vai ser o próximo, hein? É um dos nomes, Essas operações elas podem durar muito tempo, né? Então, assim, como você não tem nenhuma perspectiva, como é que você se prepara e ainda consegue preparar o seu cliente para os impactos na vida dele decorrentes desse processo? Boa parte das vezes está presos também. Contato. Sim, é muito comum que, como eu falei, quando haja a deflagração da fase ostensiva, né? Tem toda aquela fase que é oculta pro imputado, né? Sim. Ele não sabe, não tomou conhecimento de que aquilo estava acontecendo, em regra. E quando é deflagrada a fase ostensiva, muitas das vezes, como o Daniel falou, vem aí uma prisão preventiva. O investigado toma ciência da investigação sendo preso, né? Então ali já não tem muito como você preparar ele que seria a pior parte, né? Que é a prisão. É o evento mais traumático do processo penal. Todo o processo penal, direito penal, é feito basicamente para isso, né? É a pena máxima, é a pena principal, é a prisão, é a privação de liberdade. Então, quando você já chega no processo com aquela prisão ocorrendo, a atuação do advogado criminal passa a ser uma atuação de emergência, né? Inicialmente, a gente trata assim lá no escritório, quando a gente tem um cliente preso, é uma situação emergencial e todo o nosso foco é tirar ele da prisão, né? Porque não adianta, se toda a nossa atuação vem para que a pena não aconteça, para que ele não seja preso no final, já começando com o pé direito. Não adianta, a gente já começa, por mais que se diga que tem outra natureza, a natureza é cautelar e tudo, para quem está preso isso não faz a menor diferença, né? O cara está preso do mesmo jeito. E aqui no Rio de Janeiro, então e no Brasil em geral, o cara fica preso como quem está cumprindo pena. Ele tá lá, é importante que se diga, ele vai entrar, ele vai raspar a cabeça. Vão raspar a cabeça dele, vão tirar a roupa dele, vão botar um uniforme. Ele muitas vezes vai dormir no chão, porque não vai ter onde dormir. Vai comer aquela quentinha que é horrível, que todo mundo sabe. Enfim, vai ter aquele ambiente que é absolutamente insalubre. A família dele, se quiser vê-lo, vai passar por procedimentos vexatórios de revista. Enfim, é tudo mais que qualquer pessoa que cumpre pena está submetido, que muitas vezes não deveria estar, né? Isso não faz parte, isso não está previsto na lei, que a pessoa presa cumprindo pena passe por esse tipo de situação, né? Como se a privação de liberdade já não fosse suficiente. Mas enfim, o preso provisório vai passar por isso tudo e você, como advogado, se vê numa situação de que você tem que tomar medidas para que cesse aquilo. É até muito mais importante do que você vai fazer no processo, na defesa, né? Sim. Que o que adianta você fazer uma excelente defesa e teu cliente continuar preso, né? Para ele não muda tanto assim. Então se torna urgente que a gente consiga tomar medidas para que tire o cliente, pelo menos coloque ele numa situação um pouco mais favorável que não seja a prisão. E aí o manejo do habeas corpus geralmente vai ser uma das peças principais desse jogo, né? Porque, como eu falei, o juiz que está ali, que vai apreciar um possível pedido de revogação da defesa, é aquele juiz que já deferiu todas aquelas medidas que, dentro de uma operação de grande porte, são diversas. Tá bem convencido, né? Quando é uma operação, um inquérito, uma investigação menor, que só teve ali uma prisão decretada e tal, de repente você tem uma possibilidade maior. Mas quando é uma operação grande, até mesmo, isso é importante dizer, até mesmo alvos periféricos da investigação, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Aquelas pessoas, aqueles investigados que não estão ligados, às vezes, diretamente aos crimes imputados mais graves, né, que têm funções acessórias, né, que seriam partícipes, os chamados envolvidos, de alguma forma estão ali, até mesmo para esses que, na prática, representariam uma menor periculosidade, vamos dizer assim, um menor risco à ordem pública, como se costuma dizer, quando você vai fundamentar a prisão, até mesmo esses têm uma dificuldade maior em conseguir a revogação da prisão.
porque se entende que dentro de um contexto de organização criminosa que foi construída pela acusação, se um desses for colocado em liberdade, se abriria um espaço para que os outros passem a pedir também essa mesma liberdade, dizendo, olha, tem outros elementos aqui que são acusados da organização que estão na rua, então qual é a diferença? Um posto a mais, um posto a menos dentro da hierarquia e tal, de que foi construída. Então, às vezes, mesmo aqueles que são acusados por ou crimes mais graves, condutas mais leves, têm essa mesma dificuldade de conseguir obter a liberdade. E é por isso que, em geral, muitas das vezes, a gente não consegue a revogação da liberdade ali em primeiro grau e, invariavelmente, quase a maior parte das vezes, a gente vai ter que manejar um habeas corpus, seja para o tribunal ali estadual, ou tribunal regional, se for a Justiça Federal, ou chegando até nos tribunais superiores, STJ e STF, para poder tentar garantir a liberdade, que seria a regra, né? Mas dentro desse processo, a liberdade muitas das vezes passa a ser uma exceção. E é uma das batalhas principais aí do advogado criminalista tratando desse tipo de processo. Acaba tentando levar para um tribunal que não esteja contaminado com todas as provas. Sim. Um julgamento mais imparcial. Exato, e aí passa a ser um problema, porque você é obrigado, como eu falei, em razão da gente tratar a liberdade do nosso cliente como uma urgência, uma prioridade, né? A gente acaba sendo obrigado a levar aquela questão, porque não adianta você querer discutir meramente os requisitos, você tem que trazer um pouco do conteúdo fático do que foi aquela investigação, de qual está sendo a imputação, às vezes qual será, que nem denúncia tem ainda, né? A imputação, você é obrigado a levar isso para um tribunal superior, que vai tomar conhecimento daqueles fatos, não é antes do que deveria, mas num momento processual que ainda não é devido, ou seja, ele deveria, em regra, tomar conhecimento daqueles fatos num recurso de apelação, num recurso especial, né? E ele vai tomar conhecimento antes. Então, também faz parte da estratégia do advogado são decisões muito difíceis, né? Eu acho que são um dos tipos de decisão mais difíceis que a gente tem que tomar, que de repente, entender que aquele não é o melhor momento para discutir a liberdade, que estrategicamente não vai ser interessante a gente entrar com habeas corpus agora, e quando a gente tem que levar essa notícia para o cliente e dizer, olha, explicar, né? Olha, não é o melhor momento, talvez, para pedir, eu sei que é difícil, é muito difícil você pedir para o cara, né? Tenha calma, tenha paciência, o cara preso, você chegar ali, você nem consegue falar direito com a pessoa, tem grade, tem vidro, enfim. Escutando. Fala por um interfone que geralmente não funciona, e você dá aquela notícia ou tentar convencer o cara de que é a melhor estratégia. É necessário passar muita confiança para o cliente de que você está fazendo o melhor trabalho, né? E de que aquilo, no final das contas, vai ser mais benéfico a ele. Imagina, você faz isso pro cara, mas eu tô de preventivo ou tô cumprindo pena? Não vai. Não tem nem muito o que tá falar. Né? Vai, então tá tranquilo. Sim, pode, o que se normalizou, mas eu continuo chocado toda vez que eu ouço, e na televisão agora se normalizou dizer isso, acho que os repórteres, jornalistas aprenderam esse termo, que fulano de tal está preso na prisão preventiva que não tem prazo. Eu acho isso um absurdo. Toda vez que eu ouço, eu mais do que qualquer outra pessoa, eu estou acostumado a ouvir isso, né? Porque realmente a prisão preventiva não tem prazo. Mas quando falam com isso com uma naturalidade, né? Como pode alguém estar preso sem prazo? Né? Como assim? Pelo menos eles usam o preventivo, não o temporário, né? Imagina, o cara tá preso temporário. Exato. A prisão temporária tem um tempo, a prisão preventiva não tem. Isso é falado assim e ninguém fala nada, mas eu acho isso um absurdo. Aí a pessoa fica presa preventiva 6 meses, é absolvida. E esses 6 meses dentro da cela? E se tratando de um maxi processo, 6 meses é muito pouco. Porque, como eu falei, você tendo vários réus, várias imputações... Dura muito tempo. A própria instrução passa a ser superdimensionada, né? A audiência vai ser dividida em diversos dias, né? A fase de entrega de recursos ainda não, mas, por exemplo, de resposta à acusação, a fase de entrega de, enfim, memoriais, todos esses prazos serão dilatados. Então, com muita facilidade, um réu vai passar aí 1 ano, às vezes 2 anos, preso, até que chegue a fase da sentença. Não, isso quando você não fala a parte de demora, disponibilização dessas provas, e acaba demorando até mais. Eu oferecer essas durante vai atrasando, é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque não sabe nem qual vai ser a sentença dela.
Sim, sim. A indisponibilidade dos elementos informativos colhidos na investigação ainda é fruto ainda é objeto de muita luta por parte da advocacia criminal. Não raro nessas operações, até pela quantidade de informação, uma briga inicial muito grande, até mesmo para você tomar conhecimento do que foi produzido contra o cliente, né? Então é uma primeira barreira antes mesmo, às vezes, de poder discutir a própria liberdade dele. Uhum. Cara, mas não tem sentença? Tem uma notícia boa pra te dar. É você falar na... Imagina, a única notícia que o cara recebeu boa não é. Fica preso aí, porque depois vai dar bom. Não é tão bom, não é tão bom. Não, mas é uma conversa muito ruim, que muitas vezes a gente é obrigado a ter, né? E ter que resistir porque a pergunta da pessoa que está presa é quando é que eu vou sair, né? Quando você acha que eu vou sair? E a gente falar que não tem nenhuma perspectiva, não tem doutor. perspectiva é muito ruim. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, o que a gente pode dizer estou aplicando todos os esforços, estamos fazendo o melhor possível, né? E é aí que eu volto a dizer, isso aí depende muito da confiança que o cliente tem no advogado, né? Então é fundamental para quem deseja trabalhar na área, principalmente no direito criminal, né? Principalmente na advocacia criminal, que você tenha um nome no mercado, que você tenha um nome que passe confiança. É o principal. Para que a pessoa, quando chegue até você, porque ela vai te trazer a defesa do bem mais precioso que ela tem, que é a liberdade, mais precioso que o Estado pode tomar, né? E ela vai entregar aquilo nas tuas mãos. Então ela tem que confiar em você, e para isso você tem que merecer essa confiança, né? Sim. Isso se faz no trabalho diário, né? Se hoje um cliente procura o nosso escritório, a gente não tem propaganda, a gente não tem outdoor, né? Nosso nome não está por aí. É por contato. O nosso nome é por contato. Se as pessoas chegam hoje no nosso escritório, é porque elas conheceram de alguma forma o nosso trabalho, elas confiam no nosso trabalho. Então isso aí é fundamental, até para que o cliente tenha, na medida do possível, uma certa tranquilidade, passando por um momento que às vezes é o momento mais difícil da vida dele, mais delicado, né? Para que ele tenha uma certa tranquilidade, confie no nosso trabalho, e até para que nós também possamos trabalhar com a cabeça mais tranquila para poder traçar a estratégia que seja mais benéfica para o resultado final. Acredito que talvez a dificuldade de entrada no... É por conta disso, porque não dá confiar bem, então. Somente uma pessoa que acabou de sair da faculdade. Então, sim. Talvez essa dificuldade de entrada, Esse mercado mais nichado seja porque as pessoas que já estão trabalhando ali não vão confiar o nome delas a qualquer pessoa. Então acaba sendo mais difícil de angariar essas pessoas. E por o mercado ser fechado gera uma outra consequência, que é as pessoas que estão fora e não estão conseguindo entrar acabam não se dedicando 100% a isso, oferecendo todo o seu tempo livre, o tempo de estudo, a graduações, pós-graduações e especializações no ramo de penal, e acabam tentando ir de supetão, como viraram cursos de processo civil, por exemplo. Não, mas o meu sonho é penal, mas estou fazendo curso de processo civil porque, quem sabe, garante um serviço, conseguir trabalhar, e fica tentando ir. Exatamente essa graduação especializada impede esse movimento. Então, o que você acha sobre essa dificuldade de entrada no mercado e essa falta de especialização hoje que a gente tem? Faz todo sentido o que você diz. Como eu acabei de dizer, a confiança é fundamental, e para que tenha confiança você tem que ter uma referência do teu trabalho, né? Então, de fato, o que eu teria para dizer para quem está querendo começar agora, quem está começando agora, não vai ser isso que vai te fazer desistir. Se você já tomou essa decisão na sua vida, você tem que correr atrás. Mas que, assim, tem um pouco de paciência. Não necessariamente no início você vai, como advogado criminal iniciante, trabalhar diretamente numa operação grande. Até porque é bastante responsabilidade. Não basta, como eu falei, estudar, você tem que ter experiência, né? É muita coisa que só se aprende na prática mesmo. Você não vai encontrar em livro nenhum, não vai encontrar em curso nenhum. Então eu nem recomendaria que de cara, assim, o advogado que está iniciando fosse diretamente procurar uma operação de grande porte, né? Mas se perder todo. Pegar um processo com 2.000 páginas. Exato. 2.000? No início. 2.000 é muito pouco. 2.000. Não, é pelo menos umas 10 vezes.
Exatamente. Com muita frequência... Eu disse 20 mil, entendeu? Com muita frequência, um processo desse começa com 20 mil páginas, assim, por baixo. Muita frequência. Muito então, mesmo. Exato. É grande vulto. Muito vulto. É grande vulto. Então, assim, eu diria... e pode ser até prejudicial, porque, como eu falei, como a confiança e o nome do advogado é fundamental, se ele acaba assumindo um trabalho que ele não vai dar conta e acaba, de repente, prestando um serviço não tão bom, acaba o nome dele ficando prejudicado, né? Então, acho que não é interessante, talvez, iniciar por aí. Mas dentro do ramo do direito penal, processual penal, a gente tem esse tipo de crime, que é investigado em maxi processo, mas a gente tem outro tipo de crime, que não necessariamente prevê prisão, né? A gente tem crime de menor potencial ofensivo, a gente tem crimes aí que vão caber suspensão condicional, outros crimes que vão ter, de repente, uma pena que nem cabe prisão preventiva, por exemplo. São bons lugares para o advogado criminal iniciar. Ele tomar aquele primeiro contato de como funciona um processo, como funciona uma denúncia, como funciona uma audiência, uma transação penal, né? E fundamental, poxa, mas é pequeno, né? Vai fazer uma transação penal, é um crime de furto, um crime de lesão, assim, poxa, são coisas tão pequenas, eu queria trabalhar com grandes processos de corrupção, de tráfico de drogas, né? De grandes organizações criminosas, isso que eu acho legal. Tenha paciência, vai chegar lá, né? Vai chegar lá. E uma carreira é uma coisa que não se constrói num dia só, né? Você se constrói aos poucos. Então, se o advogado chegar e exercer cada atividade sua, né, colocando todo o seu empenho, pensando que, na verdade, o que está em jogo ali é o nome dele, né, e a própria carreira dele, executando esse serviço, as pessoas vão acabar indicando, e assim como eu falei agora, vai haver um momento que ele nem vai se dar conta, mas quando ele perceber, as pessoas estão procurando ele sem que ele precise ir atrás de ninguém, e ele vai estar chegando nesses processos maiores e tudo mais. Outra dica que eu poderia dizer alguma coisa assim é também procurar. Muita gente está envolvida às vezes nesse processo, mas não tem condições financeiras às vezes para pagar um advogado. Infelizmente, por esses motivos que eu coloquei, essa quantidade de informação, essa quantidade de réus, a necessidade de especialização técnica do advogado, a necessidade às vezes até de aumentar a equipe. Tem vezes que chega um processo de grande magnitude assim dentro do escritório e é necessário aumentar a equipe só para poder comportar aquele processo. Às vezes só para ler e poder indexar aquelas informações que estão ali, precisa de 1, 2, 3 pessoas só para fazer um primeiro reconhecimento no processo. Uma espécie de triagem. Exato, exatamente o que a gente faz no escritório, uma triagem. Então, isso é custoso, né? Esses processos se arrastam muitas vezes durante anos, né? São diversas medidas, diversos recursos. O emprego de recursos humanos e até material dentro desse processo é muito grande. Então, acaba fazendo com que os honorários não sejam baixos. E nem todos os acusados que estão dentro desse processo tenham condições de pagar, né? Então, muitos deles vão procurar a defensoria e às vezes, talvez até numa advocacia, até mesmo pro bono, alguma coisa do tipo, né? Um advogado que está iniciando ali possa acabar entrando numa operação dessa para poder angariar experiências, né? Mas sempre bastante cuidado para não assumir uma responsabilidade maior que ainda não esteja preparada. Importante. Essa seria uma pergunta que eu faria para ele, mas como ele já respondeu... Sobre o quê? Eu perguntaria exatamente isso, uma dica para quem está querendo começar agora, mas... Não é pra fracos. Exatamente. Não é pra fracos nem pra uma pessoa sozinha, aparentemente. Porque senão você vai se complicar bastante. É sempre... Exato. E preservar pelo seu nome também, como ele diz. Que a advocacia toda tem aquela responsabilidade. Você está trabalhando com alguma coisa que é muito importante para outra pessoa, né? Mas direito penal, em específico, eu acho que maior responsabilidade mesmo. Tem um bem maior em risco, né, que é de verdade. Se você não trabalhou de certo, você vai prejudicar mais alguém. É muito mais do que dinheiro que a gente tá. Sim. É uma grande responsabilidade. Como eu falei aqui, a prisão, né, a pena privativa de liberdade é o maior dano que o Estado pode legalmente impor, né, ao indivíduo. Então, o advogado criminalista, ele tem uma responsabilidade que eu diria que é maior do que qualquer outro ramo do direito, que é garantir esse direito à liberdade ou, caso seja
enfim, caso não possa ser afastado, uma condenação, né, para que essa Diminua pena o de máximo. liberdade seja aplicada de forma legal, que seja justa, né? Isso também é muito importante colocar. Muita gente acha que é papel do advogado criminalista só absolver, né? Só afastar a responsabilidade. Não é bem assim. Às vezes não dá também. Às vezes não dá, às vezes a autoria ali é uma obviedade, né? E tem um papel importantíssimo do advogado, que é na impossibilidade de afastar a responsabilidade penal do assistido, ali de quem é representado, é que passa-se a aplicar uma pena justa, né? Da forma correta. E da forma correta, exatamente. Então, e existem muitas outras instâncias para se trabalhar, né? Por exemplo, o ramo da execução penal, né? Dentro do direito criminal, a execução penal é vista um pouco como um patinho feio, né? O pessoal não gosta muito da execução penal. Talvez que seja um trabalho um pouco mais braçal, um pouco Com mais certeza deve ser a parte mais chata. eu gosto. Particularmente eu acho muito interessante. Tô me complicando aqui. Não é. Na verdade, as pessoas não gostam porque acham chato. Acham Sim. chato. Você não tá fora da razão, não. Mas eu gosto porque quando você chega na execução penal é porque tudo deu errado, né? Muitas das vezes, a maioria dos meus clientes de execução penal, eu não trabalhei no processo, eu peguei ele já na execução penal. Ou seja, o cara já chega ali, está completamente desesperançoso, tudo deu errado, ele perdeu tudo que tentou, né? Muitas vezes está preso ainda. Porque execução penal não necessariamente o cara precisa estar preso, ele pode estar executando a pena em semiaberto, ou na condicional, alguma coisa do tipo. Então, quando você chega para ele, vai analisar o processo daquela pessoa que está presa, condenada, você acha ali uma solução que, ainda que não vai reverter completamente a sua situação, mas de repente você já tem um tempo aqui para poder ir para o semiaberto, de repente a gente consegue para você trabalhar, você consegue sair de dia, de repente você consegue, enfim, conseguir um benefício ali que melhore a vida dele, né? Sem que ele já não tivesse mais esperança, né? Também é muito gratificante. Também você tinha me perguntado o que é gratificante e tal. Então, às vezes, pequenas coisas assim, dentro da execução penal, você faz um pequeno pedido ali e muda a vida da pessoa também, né? Também é bastante gratificante. Porque com trabalho, estudo, pode diminuir. A pessoa acaba mudando a cabeça. Sim, e também você consegue impactar aí diretamente no papel ressocializador que o Estado, que a prisão deveria ter, né, e que não tem. Porque a prisão tem essa função, né, de ressocializar. Só que no fundo, quando é um depósito de pessoas, a prisão acaba sendo na prática um depósito de pessoas. Em muitos dos lugares é só isso que acontece, a pessoa só fica presa, né? Tem que fazer aqui também menção a projetos, mas são casos isolados, projetos de educação, enfim, mas são casos isolados dentro do sistema penitenciário que realmente procuram fazer algo para que aquela pessoa saia melhor, né? Mas como advogado criminalista você consegue para o teu cliente chegar e vamos propor aí um trabalho intramuros, né, para você trabalhar lá dentro da prisão, porque você trabalhando você consegue receber algum dinheiro e aí tua família já não fica desassistida de repente, a família que está do lado de fora. Você pode estudar e com esse tempo de estudo e trabalho você diminui tua pena e ao mesmo tempo você está dando ali uma nova perspectiva, às vezes, para a pessoa que já pensava que nada mais na vida dela daria certo e tudo mais. Então o advogado também cumpre esse papel de instruir, incentivar, né, e colaborar para o processo ressocializador, que muita pouca gente fala sobre isso, mas eu acho muito importante. E assim, nesses anos de advocacia criminal, tem algum caso assim que você possa usar de exemplo, que seja interessante de comentar, que tenha saído na mídia, coisa do tipo? Poxa, cara, tem vários casos assim, interessantes, principalmente para quem gosta do tema, né? Para mim, praticamente todos os casos que eu tenho assim, tem interesse, né? Embora processualmente alguns casos possam até ser repetitivos, assim, aqueles crimes mais simples, né? Que tem já um rito processual que você consegue antecipar, sabe exatamente como vai ser, mas todas são histórias de vida, né? E cada vida é diferente da outra. Então, tudo assim chama bastante atenção e acaba marcando a gente, cada cliente, cada caso que a gente atua. Mas assim, recentemente a gente teve um caso que teve bastante repercussão, assim, de mídia, e que foi bem bacana. Um desses casos também que a gente comenta aqui, que o advogado se coloca contra a iniciativa do Estado, né, e consegue às vezes sair vitorioso quando consegue, enfim, de alguma forma identificar uma falha, alguma ilegalidade cometida.
Foi um caso que chamou bastante atenção. De certa forma, ele já transitou em julgado, mas ainda tem alguns processos que envolvem esse mesmo fato. Então, assim, vou evitar de dar muitos detalhes, mas quem acompanha assim, o meio de notícias policiais, jurídicas, vai até, de repente, saber só eu mesmo falando superficialmente. Foi em 2000, estamos em 2023, em 2021, no final de ali, setembro, mais ou menos, de 2021. Ainda estava a pandemia nessa época, não? Não, mas ainda tinham aqueles rigores, algumas medidas ainda estavam em vigor. A Polícia Federal e a Polícia Civil invadiram um galpão ali nas imediações do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e fizeram dentro desse galpão a apreensão de cerca de 700 quilos de cocaína que estavam sendo inseridas dentro de manga, né? Supostamente para serem remetidas para o exterior, dentro de contêineres refrigerados, né? Isso deu bastante repercussão na época, sabe? Foi muito todos os jornais. 700? Eram várias mangas e muita cocaína também, né? A apreensão de grande porte, realmente. E então nós fomos chamados a atuar nesse caso. Esse caso tiveram 3 presos em flagrante, né? E iniciamos, e foi até bem interessante, porque foi aquela história que a gente acabou empregando ali alguns conhecimentos que não são exatamente propriamente do advogado. Assim que a gente tomou conhecimento de como se deu a apreensão, a gente percebeu que teve a atuação da Polícia Federal e da Polícia Civil. Só que elas não estavam atuando em conjunto. Elas chegaram ali de maneira, de certa forma, independente. A Polícia Federal declarou para a mídia, isso tem a ver com aquela situação do marketing institucional, ou seja, através da sua assessoria de comunicação, os órgãos fazem questão de divulgar o trabalho, porque isso faz parte, né, realmente até um serviço público, de certa forma. Então divulgou que chegou ali através de uma denúncia anônima, né? E, ao mesmo tempo, a Polícia Civil divulgou que já tinha uma investigação ali de muitos meses, né? E por isso que chegaram naquela apreensão. A gente costuma saber um pouquinho as características de atuação de cada órgão, né? E a gente sabe que, pelo menos, a Polícia Federal ela trabalha muito com essas operações de grande vulto. A maioria dessas grandes operações... O grande vulto. Ou o grande porte. Exato. A gente sabe que a maioria dessas grandes operações são feitas pela Polícia Federal. Até mesmo em razão da atribuição, né? A Polícia Civil, embora também faça grandes operações, também tem um contingente muito grande voltado para o atendimento ao público, né? De crimes que não comportam esse tipo de investigação. Então, de pronto, chamou a nossa atenção o fato da Polícia Federal estar ali através de uma denúncia anônima, né? Fez a gente pensar um pouco, poxa, talvez tenha uma investigação por trás. Outra coisa que chama bastante atenção, que é uma característica das grandes operações e que a gente costuma contestar bastante, é que o órgão que está realizando essa investigação, por vezes, consegue vislumbrar a oportunidade de fazer uma apreensão ou uma prisão, ainda com essa investigação em curso e ainda sem que essa investigação esteja madura para poder ser finalizada. Então, eles se colocam no dilema de ou a gente deixa passar essa apreensão ou essa prisão, né? Ou a gente efetua essa apreensão ou prisão e coloca em risco de essa operação ser descoberta. Porque se a pessoa for presa, vai ser constituído um advogado ou defensor público e esse vai ter acesso aos autos, vai ver que de repente tem uma investigação com diversas outras pessoas envolvidas e, enfim, essa informação vai vazar e aí vai colocar em risco. Então, os órgãos policiais tomaram o costume de efetuar essa prisão ou apreensão, colocar nos autos de que foi uma denúncia anônima, né? E aí o advogado que está entrando ali desavisado não vai saber de onde veio aquela informação e aquilo vai ser uma ação penal que vai ser distribuída livremente e que a pessoa só vai saber que aquilo fazia parte de uma operação daqui a muito tempo, né? Eu entendo que isso é um cerceamento de defesa. Isso é uma atitude ilegal, porque afinal de contas está colocando ali, está documentando uma situação que não aconteceu, não foi exatamente aquilo, mas é uma realidade. E dentro da perspectiva dessa realidade, então a gente foi atrás, peticionando, isso está dentro daquele problema que a gente tem de poder ter acesso, e fomos perguntar, a gente quer ter acesso à investigação, e aí disseram, não tem, aquilo foi uma denúncia anônima, e foi assim que foi respondido.
Aí falou, pois bem, então se não tinha uma investigação pretérita, se vocês só tinham uma denúncia anônima, como é que vocês arrombaram um galpão que não tinha ninguém dentro, né? Entraram lá só baseado na denúncia anônima? Ou seja, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, isso é importante mencionar, o STJ, né, tem tomado uma postura bastante ativa quanto à entrada em domicílio para efetuar a prisão. Né? Até mais ou menos uns 3 anos atrás, até 2020 mais ou menos, enfim, de poucos anos para cá, ele tem mudado o entendimento, né? Isso tem sido bastante noticiado, e prisões e processos têm sido anulados porque a polícia ingressou na residência de alguma pessoa sem ter mandado judicial, sem ter fundadas razões e efetuou uma prisão em flagrante. É importante falar sobre isso rapidamente porque muita gente entende, porque isso está previsto, inclusive na Constituição, que a polícia pode entrar e efetuar uma prisão em flagrante dentro da residência se tiver lá uma situação de flagrante. Então dizem, se tinha droga lá dentro, se tinha arma, né? E a polícia entrou e apreendeu, é porque tinha situação de flagrante, então estaria legitimado. Só que o que aconteceu com essa brecha que a Constituição dá é que, na prática, a polícia acaba entrando em diversas residências. Procura, né? Por qualquer indício. Ela entra em todos os lugares. Temos aí uma cifra negra, que é as invasões de domicílio onde não havia um flagrante não são documentadas. A polícia entra, arrombou a porta, não encontrou nada, vai embora. Isso não é documentado. E onde foi encontrada alguma coisa é feita a prisão em flagrante. Então fica parecendo que a polícia tem uma bola de cristal e acerta todas as vezes. Quando na verdade não é isso. Na verdade é uma ínfima parte das entradas em domicílio sem autorização judicial que efetivamente terminam no flagrante. Então os tribunais superiores passaram a ser mais rigorosos no entendimento do que são fundadas razões. Ou seja, efetivamente, a polícia, antes de entrar, tem que comprovar como ela soube, quais foram os motivos, e não pode ser subjetivo, né, que levaram ela a entrar ali naquele local, no domicílio. Então, feito esse parênteses, nós dissemos, olha, acho que aqui a estratégia de defesa vai ser essa. Né? Claramente, eles, se tinham fundadas razões, não nos disseram qual é. Ponto. E aí entra aquele conhecimento que eu te falei. De cara, eu disse, olha, qual é a primeira atitude que a gente vai tomar nesse processo? Ir até o local. Então, nós fomos pessoalmente até lá no local da apreensão. Foi aonde mesmo? Foi Itaguaí, num galpão em Itaguaí. Nós fomos pessoalmente até lá. Nessa correria aí não dá tempo de fazer mais nada. Não dá tempo. Entrevista com o cliente, reunião para ver o que vai fazer, executar e aí voltar, e você vai ver que a gente não teve tempo. Porque nós fomos até o local e a minha intenção era, eu preciso verificar a materialidade do arrombamento. Porque não tinha ninguém no galpão, então certamente a polícia arrombou. E a gente já sabia de cara, embora já tivessem pipocando aqui e ali decisões no STJ anulando operações, as anulações eram algumas gramas de maconha, alguns sacolés de cocaína que foram apreendidos. Não 700 quilos. Não eram 700 quilos de cocaína, né? Então a gente sabe que isso pesa, não deveria, mas isso pesa na hora do julgador decidir. Então imaginamos o seguinte, olha, hoje a gente tem que vir com uma carga probatória muito grande para não deixar dúvidas de que aquela ação foi ilegal, né? Ou a gente não vai conseguir convencer ninguém a reconhecer uma nulidade que era clara, né? Uma ilegalidade que era clara, violação de domicílio. Então eu fui lá para verificar e dava para verificar. Teve lá um pé na porta, teve lá um cadeado que tinha sido estourado. A gente viu, temos aí a materialidade. Como é que a gente vai formalizar isso? Vamos pedir uma perícia. Né? Vamos fazer uma perícia particular mesmo. Esse local, ele estava fechado de alguma forma? Já tá trancado, né? Ele estava... a polícia chegou lá, arrombou e ficou do jeito que estava. Ninguém mais apareceu, né? Então vamos lá fazer a perícia. Contratamos um perito particular. É muito legal falar sobre isso. Hoje tem um provimento da OAB que permite... Mas na verdade dá para se entender que dentro da ampla defesa, né? O advogado pode tomar todas as atitudes dentro do que é lícito, dentro do que é legal, para poder comprovar
a tese e, se for necessário, comprovar ali o que ele pretende dentro do processo. Mas hoje tem um provimento da OAB que permite que seja levada a termo a investigação defensiva, né? Então isso estaria dentro do que seria mais ou menos uma investigação defensiva, ou seja, a gente conseguiu um assistente técnico, que é um perito, levamos ele lá, e ele é um engenheiro, então ele descreveu, né, o local, até mesmo que a gente precisava caracterizar de que aquilo era um local de trabalho. Aquele galpão era feito para trabalhos do porto, né, relacionados à atividade portuária. Então, o perito caracterizou isso tudo. Isso gerou um laudo que constatou a materialidade do arrombamento, e com base nesse laudo a gente entrou com um habeas corpus, logo no início da ação penal, para o Tribunal Regional Federal aqui da 2ª Região. Foi um julgamento bastante difícil, teve bastante discussão dos desembargadores, mas no final nem foi por unanimidade, foi por 2 votos a 1. A gente conseguiu emplacar essa tese e a ação penal foi anulado o flagrante, né, a apreensão e, por consequência, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as provas e os réus foram colocados em liberdade e o processo foi trancado, né? Isso repercutiu bastante na mídia, porque a apreensão já tinha repercutido pelo fato de ser uma quantidade grande absurda, de né? drogas, né? O fato das mangas também chamou atenção. Com certeza. A mídia colocou o nome de Operação Chupa Essa Manga. A imprensa tem essa criatividade. Cheira essa manga, né? Chupa essa manga. Então, quando teve então essa anulação, repercutiu mais ainda. Na época, o presidente da República da época chegou a comentar isso em entrevista em rede nacional, que achavam um absurdo, né? Enfim, isso foi bastante comentado, teve bastante repercussão, só que a história não terminou por aí. Como a gente teve agora uma fase mais operacional, que eu falei para vocês, mais, né, de trabalho, a gente também teve a fase recursal, que também passou a ser bastante interessante. O Ministério Público recorreu, o Ministério Público Federal, esse tema chegou no STF. O STF, através de uma decisão monocrática, inicialmente não negou seguimento, mas depois a turma acabou reconhecendo e reverteu essa decisão. Então, a prova que era ilícita voltou a ser lícita e o processo foi reinaugurado. Quanto tempo faz isso? Isso foi no ano passado. Os réus foram presos de novo? Os réus não foram presos por causa disso, mas acabou sendo deflagrada aquela operação que inicialmente disseram que não existia, né? Acabou sendo deflagrada e eles foram presos naquilo, mas a gente também está trabalhando lá e eu acho que lá também vai ter um desfecho positivo. Mas aí está a importância também do advogado criminalista ser persistente, né? Não pode desanimar. Então, a gente não, mesmo com a decisão no STF, a gente não desistiu, em momento nenhum a gente achou que o caso estivesse perdido. Por via de embargo de declaração, a gente conseguiu comprovar que já havia tido trânsito em julgado, que aquela decisão envolvia a quebra da coisa julgada, e o próprio relator que tinha, quem passou a ser o relator, que foi o relator do voto vencido, que tinha dado, eu prefiro até nem comentar, porque eu sei que gera muito, dar o nome dos jogadores, gera muita pressão, acho que não é bem por aí, gera pressão de pessoas que nem entendem exatamente a função e como se fundamentou aquela decisão, mas está na mídia aí, quem quiser procurar, quem tiver interesse em estudar sobre o caso, vai conseguir achar com facilidade. Mas a gente conseguiu convencer até mesmo o ministro que tinha dado aquela decisão de que realmente a coisa julgada já tinha ocorrido, e houve a reversão da reversão, e aí a prova passou a ser ilícita novamente, e conseguimos afastar completamente a responsabilidade naquele caso. Fizemos valer aí o devido processo legal. Sacada, hein? E foi muito bacana. Foi um dos últimos acontecimentos assim, do escritório que foi bastante legal. A resiliência ela não para só na hora que você entra no escritório, né? Tem que continuar até o fim da vida. É verdade. Sacada maneira. Foi bem bacana. Caraca, imagina a felicidade. Ele tá falando bem bacana, agora deve estar sendo módico, mas no dia deve ter aberto vinho, aberto foda. tomar a tacinha de vinho. Foi um whisky. Foi um whisky, 12. E eu nem tô falando do ano, da quantidade de anos. Uns 12 whiskies. 12, 21. Tá certo. Maravilha. Pô, muito obrigado pela parte.
Agora, não, acho que não precisa não. Dá pra encaixar em outra pergunta direta, né? Beleza? Aí, show de bola. Caraca aí, essa foi maneira. Embargos que eu... Embargo de declaração que não serve pra nada. O cara comentou no... Eu fiquei acompanhando a repercussão, né? Aí na notícia... Se for os embargos... É isso, pessoal. Obrigado. Não se esqueçam de seguir aqui o canal ou onde você esteja ouvindo ou assistindo, seja TikTok, Instagram. Ele tava pedindo YouTube. todos os canais, um por um. Eu falei, Instagram, TikTok, enfim. viu? Tá Tem a vendo? Linktree na bio Não aí. existiu. O doutor tem alguma rede social que queira passar? A gente tá lá no Instagram, @diogoferrari.adv. Pode procurar a então gente lá, aí. quem quiser também mandar alguma mensagem, trocar alguma ideia. Quem estiver querendo iniciar e quiser alguma dica, alguma força, a gente está disponível aí para quem precisar. Aproveitem. Aproveitem que são pouco. Valeu, tamo junto, pessoal.